Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Sou Julieta Yoshimura e hoje vou falar para vocês sobre as alterações no cérebro ocasionadas por um trauma. Por que nem todas as experiências dolorosas se transformam em traumas? Quais são as variáveis que modulam essa relação? E, sobretudo, o que acontece com o nosso cérebro em um evento traumático? O evento traumático tem o poder de mudar completamente a vida. O seu impacto pode ser tão profundo que acaba afetando todos os planos da pessoa que o sofre. Muito pode ser dito sobre o efeito do trauma na saúde física e emocional, nas relações interpessoais, mas desta vez vamos nos concentrar nas mudanças sofridas por um dos órgãos mais importantes e complexos do corpo, o cérebro. Para começar, o que é um trauma? Antes de percorrer as complexas ruas neurais de nossa mente, é bom começar de uma mesma definição de trauma. Imagine que podemos nos deparar com uma ampla gama de experiências difíceis e dolorosas, mas nem todas podem ser consideradas traumáticas. Qual é a diferença? Via de regra, para que um evento constitua um trauma, é necessário que a pessoa sinta nessas circunstâncias que a sua vida está ameaçada. O trauma ocorre porque as demandas emocionais e adaptativas do ambiente excedem e sobrecarregam as ferramentas de enfrentamento da pessoa. Como a pressão que o evento exerce sobre a psique da pessoa é tão alta, acaba causando danos dos quais não é fácil recuperar. Muito mais pode ser dito sobre isso, mas por enquanto vamos começar com essa definição. Independentemente das diferenças, podemos dizer que o cérebro é uma máquina incrível que realiza um grande número de tarefas, sendo o seu principal objetivo garantir a sobrevivência e a integridade do organismo. Para isso, aciona uma série de mecanismos, a ativação do sistema nervoso simpático e a secreção de hormônios do estresse, que levam a uma resposta de fuga ou confronto, tudo com o intuito de eliminar uma ameaça. Certamente, em algumas ocasiões, você terá sentido seu coração bater muito forte. Seu cérebro produz mudanças em determinadas variáveis, como pressão arterial ou frequência cardíaca, que preparam seu corpo para lutar ou fugir e, assim, mantê-lo seguro. É uma estratégia eficaz, que garante a sobrevivência dos organismos e os leva a superar grandes ameaças. O problema surge quando interpretamos que essa ameaça é muito grande para ser salva com as opções disponíveis para nós. Esse tipo de situação está se tornando mais frequente, pois nosso estilo de vida às vezes impossibilita a fuga da fonte de ameaça, ao mesmo tempo em que nos expõe a experiências de carga emocional negativa de alta intensidade. Quando a ameaça permanece, os mecanismos do cérebro também tentam encontrar uma saída, consumindo uma boa quantidade de energia no processo. Veremos a seguir as mudanças orgânicas mais significativas que ocorrem nessas situações. A amígdala é uma estrutura cerebral formada por um grupo de neurônios, que se localiza na parte mais profunda dos lobos temporais e que cumpre a função de processar reações emocionais e contribuir para a criação de memórias associadas a essas reações. Ele é ativado ao experimentar uma emoção e gera um aprendizado que o liga ao evento que a causou. Não confunda com a amígdala da garganta.
São as amígdalas da garganta, conhecidas como tonsilas palatinas. São órgãos formados a partir de vários de aglomerados de tecido linfático localizados na faringe. Elas são responsáveis por produzir os linfócitos, que são as células de defesa do organismo. Logo, elas atuam num processo de resposta imune do corpo. Graças a essa estrutura, podemos aprender quais situações nos deixam felizes e quais nos deixam com raiva ou felizes. Também participa no processamento do medo e, portanto, é fundamental na ativação do sistema de resposta diante de uma ameaça e no início da resposta de fuga ou de luta. Quando uma experiência chega a ser traumática, a resposta da amígdala é intensa e sustentada, o que torna a resposta de medo mais forte e acaba inundando o aprendizado emocional relacionado ao evento. O cérebro se tornará mais propenso a interpretar o contexto como uma ameaça. Vai responder com maior intensidade e diminuirá o conteúdo emocional positivo. Embora o evento traumático já tenha passado, a amígdala agirá como se a ameaça persistisse. Isso transforma o funcionamento do cérebro e sua relação com o meio. O hipocampo, uma escriba da nossa memória. O hipocampo é uma estrutura cerebral localizada dentro do lobo temporal. A título de curiosidade, o seu nome deve-se ao formato semelhante a um cavalo marinho, mas é muito mais interessante do que isso. Foi amplamente estudado com a finalidade de conhecer suas funções exatas e descobriu-se que desempenha um papel crucial na formação de novas memórias. Foi observado que após uma exposição prolongada ao estresse emocional, o volume do hipocampo pode ser reduzido e a criação de novos neurônios e a ativação dos existentes são inibidas. O estresse produzido por uma experiência traumática pode afetar o bom funcionamento dessa importante estrutura cerebral, causando problemas nos processos de aprendizagem e memória. Em um nível funcional, um hipocampo comprometido dificulta o armazenamento de novas memórias e, portanto, vai aumentar o peso das memórias negativas associadas à experiência traumática. O córtex pré-frontal, o piloto do navio, é uma das partes mais importantes do nosso cérebro. Entre suas funções estão o planejamento, a tomada de decisões, a adaptação às convenções sociais, a interpretação de informações, o controle de impulsos, a resolução de problemas, entre outras. Seu bom funcionamento é essencial para a vida diária, personalidade e aprendizado. O estresse sustentado, fruto de uma experiência traumática, pode reduzir o volume do córtex pré-frontal e o número de interconexões com outras áreas do cérebro. Isso impacta negativamente na capacidade de resolver problemas e de se adaptar às demandas usuais do entorno. Como se isso não bastasse, o comprometimento do córtex pré-frontal aumenta a vulnerabilidade de ter outras patologias, como transtornos de ansiedade, transtornos de humor e doenças degenerativas do cérebro. Um círculo vicioso macabro. Talvez você já tenha percebido as alterações nas 3 áreas cerebrais descritas. Elas não são independentes uma das outras. É comum que as diferentes áreas do cérebro cooperem para funcionar, de modo que o dano a uma pode afetar as funções de muitas outras. Os efeitos negativos no córtex pré-frontal impedem a resolução de problemas e o manejo adaptativo de emoções negativas. Isso, por sua vez, aumenta a intensidade da ativação da amígdala por tais emoções e interfere na função do hipocampo de armazenar novas memórias.
Em conjunto, as alterações no cérebro causadas pelo trauma podem levar a sintomas e distúrbios graves, como insônia, irritabilidade, problemas de atenção, dificuldades de aprendizagem, problemas de memória, ansiedade, dificuldade nas relações interpessoais, revivenciar a experiência traumática. Podem também provocar o aparecimento de psicopatologias, das quais a mais evidente é o transtorno de estresse pós-traumático. Mas não se limita a ele apenas. O comprometimento das estruturas cerebrais por um evento traumático também pode levar a transtornos de ansiedade e humor. O funcionamento do cérebro muda a partir da experiência traumática e os efeitos negativos podem continuar afetando as estruturas neurais. Diante da percepção contínua de uma ameaça, o cérebro continuará tentando se proteger, mas ao fazê-lo, acabará causando mais danos. Isso leva a uma conclusão simples, mas muito importante para a saúde mental e o bem-estar. O trauma não se resolve sozinho. Uma experiência traumática pode alterar o funcionamento do cérebro. Ao fazer isso, pode acabar deteriorando quem somos e a maneira como nos relacionamos com os outros. Ao reconhecer esse tipo de comprometimento e o perigo que isso representa para o nosso cérebro, é essencial procurar ajuda. Um tratamento orientado pode nos levar a superar a experiência traumática e, assim, interromper seus efeitos negativos nas estruturas cerebrais. Devemos cuidar do nosso cérebro, pois é o melhor amigo que podemos ter. As experiências vividas, especialmente durante a infância, influenciam poderosamente o nosso desenvolvimento. No caso de experiências negativas, o impacto pode ser tremendo. Muitas dessas experiências, uma vez que são episódios vividos e memórias, podem permanecer em nossa mente com enorme peso. Isto é, a impressão emocional que deixam é muito poderosa. Episódios de abuso emocional ou físico por pessoas próximas, por exemplo, deixam fortes sequelas psicológicas. Nesse caso, o cérebro muitas vezes tende a sentir-se culpado e parece que é esse mecanismo que também se encarrega de nos proteger de nossas lembranças mais traumáticas. A psicóloga clínica Lídia Garcia estabelece um curioso paralelo entre um cérebro e um computador. Isto é, nosso cérebro atuaria processando informações em pastas que são organizadas e armazenadas. Entretanto, se uma memória que excede a sua capacidade, ela é salva na forma de experiência vivida em uma rede de memória diferente da usual. O que a psicóloga entende por esse paralelo? Que as memórias traumáticas que o nosso cérebro é incapaz ou não quer processar, porque foram capazes de alterar-nos em um nível fisiológico e emocional elevado. São isoladas e separadas para que não gerem emoções muito intensas e difíceis de suportar. Sabemos que experiências muito prejudiciais e traumáticas são capazes de alterar o equilíbrio químico do cérebro. Elas ocorrem quando um evento é muito difícil de digerir e não somos capazes de entendê-lo. Portanto, sua aceitação e processamento são altamente complexos. Esse bloqueio é positivo? Podemos considerar esse bloqueio cerebral como algo positivo, já que nos protege de traumas e experiências complicadas. No entanto, temos que salientar que nem sempre é esse o caso, especialmente a longo prazo. Uma vez que deixar de lado não é esquecer ou impedir completamente que uma experiência nos influencie. Estamos falando de um evento real não processado, isto é, um episódio importante
ao qual não demos sentido e que não integramos de maneira positiva e coerente à nossa biografia específica. Em outras palavras, é possível que um estímulo desencadeador apareça na nova forma dessa nova situação ou experiência, que fará com que essa memória volte à luz. Isso tudo ocorre inconscientemente. Porém, qualquer mínima coisa, por mais insignificante que pareça, pode reativá-la e nos faz sentir como no momento do trauma. É verdade que a maior parte das memórias acabam esquecidas. No entanto, aquelas que se referem a experiências muito intensas nunca são esquecidas. Elas só permanecem isoladas e não processadas, dormindo anestesiadas. Isso faz com que, por não terem sido contextualizadas e confrontadas, causem um dano muito grande quando reaparecem, já que podem nos fazer sentir de uma vez muito mal e terrivelmente desorientados. Como vimos, essa proteção automática do nosso cérebro pode nos ajudar ou nos prejudicar. Tem seus prós e contras, embora sempre seja melhor enfrentar um evento traumático e superá-lo. No entanto, isso não é possível se ele não for lembrado como é lógico. Por um lado, o cérebro nos liberta do sofrimento que essa memória traumática supõe. Assim, as consequências desconfortáveis serão de alguma maneira abafadas em nosso dia a dia. No entanto, pode haver momentos em que uma pessoa sinta um mal-estar, sem saber o que está acontecendo. Pode ser que haja alguma memória que o cérebro tenha ocultado, mas ainda está influenciando o seu estado emocional. Não é nada fácil detectar esse tipo de trauma, pois muitos estão bem escondidos, dissociados e até bloqueados. No entanto, é essencial trabalhar as experiências passadas, porque, caso contrário, podemos nos sentir inundados por emoções das quais não sabemos a origem e, por isso, são muito complicadas de controlar. Um estudo realizado no Japão e nos Estados Unidos concluiu que as emoções associadas a recordações podem ser alteradas para permitir suavizar acontecimentos dolorosos do passado e evitar que assombrem momentos de felicidade do presente. Esta capacidade de reversão da memória é utilizada clinicamente para tratar doenças mentais. No entanto, os mecanismos neurais e os circuitos do cérebro que autorizam essa mudança de registro emocional permanecem muito desconhecidos. A investigação desenvolvida pelo Japão e pelos Estados Unidos pretendia desmontar esses processos e abrir a porta a novas pistas para tratar patologias como a depressão ou o estresse pós-traumático, que afeta, por exemplo, os militares. O estudo valida também o sucesso da psicoterapia atual. Os cientistas utilizaram uma nova tecnologia de controle do cérebro de ratinhos através da luz, chamada optogenética, para melhor compreender o que se passa quando se mudam as memórias de bons ou maus momentos e se é possível mudar o sentimento, que pode ser negativo ou positivo, associado a esta lembrança. Os resultados demonstraram que a interação entre o hipocampo, parte do cérebro que tem um papel central na memória, e a amígdala, uma espécie de armazém de reações positivas e negativas, é mais flexível do que se pensava até agora. A investigação baseou-se na inscrição de memórias através de experiências positivas num grupo e negativas no outro, sendo depois ativadas artificialmente essas lembranças ao serem submetidos a ações opostas. A nova experiência dominou a emoção inicial. Eles fizeram um teste e a crença original desapareceu.
No entanto, este fenômeno só conseguiu ser observado quando se tratava do hipocampo, sensível ao contexto ambiental, e não foi possível condicionar a amígdala. As terapias integrativas e complementares estão cada vez mais sendo utilizadas pelas pessoas na prevenção e tratamento de doenças físicas, mentais e emocionais. Os diversos métodos terapêuticos oferecidos pelos profissionais contribuem para restabelecer o equilíbrio energético e emocional do paciente, promovendo bem-estar e a saúde. Elas servem como auxiliadoras, por exemplo, na cura da depressão, do estresse, da insônia, da ansiedade, do pânico, das dores crônicas. Ajudam no desbloqueio de medos, traumas emocionais e no processo de autoconhecimento, entre outros problemas. No Brasil, inclusive a partir de 2006, o Sistema Único de Saúde SUS aderiu às práticas terapêuticas com a criação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. O programa começou com 5 serviços e hoje oferece 29 práticas de atendimento à população. Na acepção literal, energia vital do universo, tradução do termo japonês que se refere a essa forma de terapia natural nascida naquele país, o Reiki. É um método que possibilita a qualquer pessoa despertar internamente a energia cósmica universal, conectar-se a ela e harmonizar sua própria energia vital, bem como estabelecer ligação com qualquer outro indivíduo ou ser vivo. Esse é um processo de cura que age no tratamento de patologias, fortifica o sentido de bem-estar e amplia a consciência, passando aspectos físicos, espirituais e emocionais. A premissa é que, se o nível de energia vital está baixo, o sujeito fica propenso a doenças e esgotamento, e, por outro lado, se estiver alta, propicia a felicidade e a saúde. Entre os benefícios, a técnica ameniza o estresse e promove o relaxamento, influi positivamente na qualidade de vida, faz aflorar a paz e a segurança. O Reiki tem sido ensinado para milhares de pessoas em todo o mundo, independente de idade e origem. Não está relacionado à capacidade intelectual ou ao desenvolvimento espiritual. Muito antes, é um saber democrático. Reiki e meditação caminham de mãos dadas. A cada dia que passa, mais e mais pessoas se interessam por esses dois caminhos, porque são extremamente fáceis, simples e não requerem grandes esforços. São maneiras de encontrar um espaço em meio ao caos da mente. O Reiki foi redescoberto pelo japonês Mestre Mikao Usui, considerado o decodificador do método, justamente enquanto ele meditava, e não há contraindicações. Simples e assertivo para a cura espiritual, o Reiki também pode ser usado concomitantemente com outros tratamentos médicos ou terapêuticos para minimizar efeitos colaterais e melhorar o tempo de recuperação. Hoje, o Reiki é visto pela maioria como um sistema terapêutico, no qual são tratadas doenças por meio de envio de energia de modo complementar, ou seja, sem substituir o tratamento médico convencional, mas se aliando a ele. É uma prática recomendada por muitos na busca pela cura, principalmente do corpo físico, embora atue na harmonização das emoções e equilíbrio da mente, enxergando no ser humano uma vastidão de possibilidades, muito além da matéria. O Reiki também convida as pessoas a deixar com calma modelos de vida mecânicos, artificiais, seguindo o rumo para uma vivência mais livre, em consonância com seu próprio jeito de ser, um passo por vez, de modo compassivo, respeitando a liberdade do reikiano. Esse viver mais natural vai se apresentando devagar, de forma que, ao reluzir do mestre, a pessoa já possa praticar o Reiki
sem as preocupações acerca de um jeito certo ou errado no uso da energia. A essa altura, um ajuste já foi feito e o uso se adaptou à vida de quem está estudando o Reiki, que pode utilizar os símbolos, técnicas de acordo com as suas necessidades, com a sua intuição, a voz antiga do coração. O Reiki é transmitido a partir da imposição das mãos sobre quem recebe e a aplicação de símbolos próprios. Durante a sessão, o mestre ou o terapeuta responsável posiciona as mãos sobre as áreas específicas do corpo do paciente, onde estão os principais chakras, de forma a recompor o equilíbrio energético do receptor. Ainda que a natureza do Reiki entenda um espectro espiritual, não se trata de religião ou crença, e nem precisa da fé para surtir resultado. O Reiki não ensina dogmas. Existem, na verdade, os seus princípios norteadores, em sua essência, lições para tornar a existência harmoniosa. Em um tratamento de Reiki, a pessoa é compreendida como um todo e consegue experimentar um fluxo de energia positiva que passa através e ao redor do corpo. Gratidão, até breve.